Mano, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Esse time alternativo, digamos assim, você não gosta de falar que é um time reserva, mas é uma equipe que... Nem alternativo eu não gosto. Então seria um titular, o time titular do Cruzeiro. Ganha de forma convincente, 3-0. Pelo menos na minha avaliação, Raniel, Mancoejo e Rafael Sobis jogaram muito bem. E é esse time que você projeta, claro, a gente sabe para terça-feira, imagina pelo menos, mas você pode tirar algum coelho da cartola dessa partida de hoje pelas atuações também para esse jogo? Então, primeiro me deixa muito contente o desempenho que a equipe teve. É muito difícil você mudar 11 jogadores e a equipe manter um padrão de atuação, um bom padrão de atuação como a gente fez hoje, principalmente no primeiro tempo. É lógico que no segundo a gente dosou um pouco. São jogadores que não vinham iniciando jogos há bastante tempo, então naturalmente você tem que ter um pouco de tranquilidade para terminar o jogo bem, como nós terminamos. Então é nisso que nós acreditamos e todos eles são titulares. Ora vão iniciar uns, ora irão iniciar outros. E quem quer fazer uma temporada vitoriosa, esse é o nosso objetivo, tem que entender isso, principalmente o elenco como um todo, né? O torcedor vai entendendo à medida em que as atuações serão boas e convincentes, como foi na tarde de hoje diante do Boa. A equipe não está definida para terça-feira, mas essa decisão irá obedecer critérios de coerência como a gente fez e vai fazer e vai continuar fazendo, porque eu acho que é assim que as coisas funcionam bem. Se vai entrar um, se não vai entrar, se vai ser toda a equipe que não estava, isso amanhã a gente decide. Mas eu tenho certeza absoluta que o jogador que escolher para fazer a formação inicial vai render bem, porque todos estão preparados para isso. Mano, volta do Dedé, retorno do Thiago Neves, Sobis marcando, jogadas bem trabalhadas nos gols. O que mais te agradou nesta tarde de hoje, nesta véspera aí de estreia em Copa Libertadores? Bom, hoje nós jogamos contra a segunda melhor defesa da competição, antes de iniciar a rodada, que é a defesa do Boa. Tinha sofrido só 2 gols, se eu não estiver enganado. E a equipe se ouve bem, criou bastante. No meu ver, teve uma penalidade máxima no primeiro lance do jogo, uma opinião minha. Já foi uma movimentação importante do Raniel, fazendo a diagonal, botando profundidade em cima da sua característica. Podíamos ter aberto ali já o placar. Depois fizemos o gol de abertura com o Sobis, uma jogada muito bem trabalhada pela esquerda. E vamos ganhando opções, né? Ganhando opções também de botar profundidade pelo lado de cá, não só com o lateral, não só com um atacante, mas um jogador que parta um pouco do meio para fazer esse movimento como o Mancoejo fez. E todo mundo sai ganhando, né? Quem faz gol, quem faz assistência e o time como um todo que vai ganhando jogos. A vitória de hoje nos deu a possibilidade de, com uma vitória nos próximos 3 jogos, selar já a melhor campanha da fase classificatória e que era um dos objetivos para a gente traçados no início da competição. Então, tudo está andando bem, agora é aquele policiamento necessário para não deixar subir nada além do que deve. O trabalho precisa continuar nesse ritmo, né? Não se acomodar. As vitórias dão uma tranquilidade exatamente para a equipe como um todo ir evoluindo para que mais jogadas bonitas sejam feitas e que elas acabem em gol, que é o nosso objetivo para construir vitórias. Mano, eu gostaria que você falasse do Raniel, que hoje é a sombra do Fred. No primeiro tempo, muita movimentação, você destacou aí aquele primeiro lance do jogo. E um jogador que você ganha potencialmente e hoje é o reserva, digamos assim, de luxo do Fred. Bom, quem será o reserva nós vamos decidir, né? Você sabe que a Libertadores
por incrível que pareça, permite que a gente relacione só 18 jogadores para o jogo, diferentemente das competições na maior parte do mundo, e isso restringe um pouco as opções que o técnico pode ter. E aí você se vê obrigado, às vezes, a escolher um jogador que faça mais do que uma função, exatamente porque diminui um número bastante grande. Então vamos com calma, acho que tudo está no caminho, tudo está indo para os seus devidos lugares, e eu tenho certeza que as escolhas que serão feitas serão boas. Por falar nas escolhas, Mano, você disse a respeito do jogador que faz mais de uma função. Pode-se dizer que, pelo que vem atuando, e por justamente fazer mais de uma função, o Mancoejo hoje estaria na frente de algum jogador considerado titular? Nós estamos estabelecendo essas questões ainda, elas vão variar de jogo para jogo, às vezes nós teremos algumas necessidades diferentes para um jogo do que para outro. O que orienta o técnico nessas decisões tem a ver com o contexto geral. Às vezes você tem um jogador de meio campo, não entra 100% em condições de jogar o jogo inteiro, aí você opta por um outro jogador de meio campo que provavelmente terá que entrar durante os 90 minutos. Mas eu fico bem tranquilo quanto a isso. Eu acho que é importante os jogadores chegarem, se adaptarem, como o Mancoejo se adaptou bem, e render bem para a equipe. Você ganha mais alternativas, você ganha mais opções. Quando pensei nele para indicar como contratação, via nele exatamente esse jogador que poderia dar pelo lado esquerdo uma coisa que Robinho faz pelo outro lado, que é o jogador que fica entre o meio campo, entre os volantes e entre os atacantes. Esse jogador é um jogador para aquilo que eu vejo de futebol, importantíssimo para te dar opção e te dar equilíbrio. Então, é isso aí que vai nortear as decisões, mas elas serão boas porque os jogadores são muito bons. Ô, Mano, pegando até um gancho do seu amigo Pequetito, eu queria que você pudesse definir o que representa uma Libertadores, o glamour que tem essa competição, e se você já está com o pensamento lá, falta o corpo, né, porque a delegação embarca amanhã, mas já dá para respirar a Libertadores, o pensamento já está lá em Buenos Aires, e qual a definição que você faz de uma competição que o torcedor do Cruzeiro passou a amar há muito tempo e sonha agora com o Tri? A Libertadores é realmente a competição mais importante da América. Nós sabemos o que significa você ir bem, vencer uma Libertadores, você fica marcado no clube, bem marcado, eu diria, em termos de trajetória, em termos de conquistas, em termos de consideração, em termos de trabalho. Então a Libertadores ela engloba tudo isso, Sabemos que é peculiar, tem as suas características, temos que saber entender, se joga diferente lá, se fala outra língua, e nós temos que ir aprendendo aí, nesse primeiro momento, muito rápido, a conviver com ela. E acho que teremos grandes equipes, grandes times, pelo que eu estou vendo. Nossa estreia já será uma estreia que apresentará um jogo bastante complicado para a gente, não só pela circunstância de local e tudo, mas porque o Racing está jogando um bom futebol, vem fazendo já vitórias numa sequência, como a gente, e teremos que jogar um grande jogo lá para apresentar o cartão de visitas aí para a Libertadores e para os nossos adversários. E é isso que nós queremos nesse primeiro momento. Bem, Mano, você vem fazendo rodízio normal, igual você tem falado nas entrevistas coletivas, e um setor que vem chamando muita atenção, que vem mudando, entra um zagueiro, sai outro, fica um, vem outro, e a partir de hoje você ganha mais uma grande opção, que é o Dedé. Eu gostaria que você falasse dessa parte defensiva do Cruzeiro, que, se não me engano, no Brasil é a defesa menos vazada até hoje, um gol sofrido apenas. Gostaria que você falasse desse setor específico. Bom, setor defensivo para mim não é só a defesa, Você sabe que eu julgo e considero defender-se bem um processo que começa com os jogadores da frente, marcando linhas, fechando linha de passe, não deixando que a bola chegue em condições favoráveis para os atacantes dos adversários, porque isso ajuda muito os zagueiros, propriamente dito, os volantes que trabalham lá no último estágio de defender bem. E a gente tem tido o comprometimento de todo mundo. Esse é
primeiro passo para defensivamente você ir bem. E aí nós temos grandes zagueiros, nós temos grandes volantes, nós temos extraordinários goleiros, né? E aí completamos bem esse time para sofrer somente um gol aí na competição. Talvez poderíamos ter sofrido uns 2 mais aí, 3 até, mas está dentro, mesmo assim estaria numa boa média para 8, 9 jogos. Eu acho que estamos indo bem, iniciamos bem. Mano, queria te pedir para você falar sobre 2 situações, por favor. Uma sobre o Thiago Neves, se o que apresentou hoje te convenceu de que ele pode até começar na terça-feira. E a outra situação é sobre o Racing. Pelas observações que toda a sua comissão tem feito, se é um adversário mais técnico ou se é um jogo com mais cara de batalha Brasil-Argentina, um jogo cativado na terça-feira? Não, o Racing é um adversário técnico. Como a maioria dos times argentinos de escola, como é a escola do Racing, tradicional, né? Mas certamente junto com esse pacote de qualidade técnica teremos as disputas de sempre, né? Às vezes algumas mais ríspidas, outras um pouquinho menos. A competição permite um pouco mais de contato físico, nós temos que nos acostumar rapidamente com isso. Os critérios da arbitragem são um pouco mais tolerantes com esse tipo de situação e não adianta ficar olhando para cima e reclamar porque o árbitro não vai marcar falta, né? Isso também abre uma possibilidade de você jogar mais forte, a marcação ser mais próxima. E Thiago foi bem. A ideia era colocá-lo neste jogo para saber até quanto ele poderia, né, tolerar. Naturalmente ainda sofreu um pouquinho de falta desse ritmo. E vamos ver, né? As decisões são essas. O problema é que só com 11, né? Mano, eu queria que você falasse sobre a decisão da Conmebol. A partir de 2019, a Libertadores será disputada em partida única. Para vocês que são protagonistas do futebol, o que isso muda? Por enquanto, absolutamente nada, né? Porque a final é uma coisa muito distante. 2019 está mais distante ainda. Então, eu penso que nós temos que avaliar situações diferentes de vez em quando. É uma intenção de fazer uma avaliação de 2019 a 2021, se não me engano, né? É a primeira ideia. E depois disso poderemos formar uma opinião baseada em fatos, baseado na cultura latino-americana, baseado nas nossas realidades de distâncias e econômicas, né? Que certamente vão influenciar muito nessa final única, diferentemente de características que nós vemos na Europa, pela proximidade, pela condição financeira das pessoas, dos países. Mas eu acho que temos que passar por isso. Não dá para formar uma opinião só achando, né? Vamos experimentar 3 anos e depois de 3 anos vamos ter uma opinião balizada em cima de fatos importantes que irão acontecer nesses 3 anos. Boa noite.